O texto de Tiago, capítulo 3, versículo 1 ao 12, diz o seguinte: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequenino leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do corpo, do nosso corpo, e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. E de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Bom, irmãos, nós estamos diante de um novo ano. E quando o ano muda, normalmente a gente faz promessas, a gente constrói algumas determinações na nossa vida. E a expectativa é que a gente chegue ao final do ano e a gente tenha conseguido levar a termo as coisas que nos propomos fazer. Esta semana eu li alguém dizendo: eu tinha 100 metas para o ano de 100 metas para o ano de 2024. A primeira era ganhar na Mega Sena da virada. Como eu não ganhei, todas as outras 99 estão comprometidas. O nosso desafio é conseguir fazer com que as coisas que a gente deseja para a vida aconteçam, não é verdade? A questão é que nós estamos vivendo uma onda. Nós vivemos num país muito supersticioso. As pessoas têm superstição sobre muitas coisas. Quem já não viveu a experiência de estar conversando com alguém que você fala alguma coisa e a pessoa bate na madeira e diz assim: Deus me livre, né? E tem crente que faz isso. Porque a pessoa comete esse gesto para tentar impedir que aquilo que foi dito aconteça, como se aquilo que foi dito tenha o poder de fazer alguma coisa por si só acontecer. Nós estamos vivendo um período onde as publicações que abundam nas livrarias e também no material consumido na internet, elas são basicamente autoajuda. Aliás, não sei se você já percebeu isso, os livros mais vendidos nas livrarias, aqueles que estão em exposição, que estão na cara do gol assim, e que são os best-sellers do momento, todos são obras de autoajuda. Este desejo de encontrar uma fórmula para as coisas acontecerem. E neste segmento de autoajuda, neste segmento de tentar treinar comportamentos, existe uma máxima que se estabeleceu. E no segmento evangélico, esta máxima também já existe há muito tempo. Uma coisa que se diz no segmento de autoajuda e no meio das superstições, que nós atraímos aquilo que dizemos.
No segmento religioso, a gente diz isso da seguinte forma: as palavras têm poder. E esta é a pergunta que eu queria fazer, o sermão desta manhã, na verdade, é a tentativa de responder esta pergunta: as palavras têm poder? Você atrai o que você diz? Existe uma lei da atração? Bom, do ponto de vista científico, a neurolinguística estuda isso de forma muito profunda, o modo como a linguagem influencia o nosso cérebro. E aquilo que Tiago, irmão do Senhor, está dizendo e disse há 2000 anos atrás: veja, verso 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observe os navios, e por aí vai. E aí em verso 5 diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Na parte B do verso 6 diz: a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. O que o Tiago está dizendo é aquilo que a neurolinguística, do ponto de vista científico, hoje afirma: o modo como aquilo que dizemos influencia o nosso cérebro, causa influência na nossa mente. As coisas que afirmamos e assumimos como tendo convicção delas, elas são capazes de interferir no funcionamento dos nossos neurônios, das nossas sinapses. Entretanto, isso nada tem a ver com a ideia de que as palavras têm o poder de atrair coisas, ou que as palavras exercem um poder sobrenatural de fazer com que alguma coisa venha a acontecer. Esta ideia desta lei da atração, ela tem muito mais com este conceito de pensamento positivo, que está aos montes explícito nos livros de autoajuda e até em muitas conduções e orientações terapêuticas recentes, mas que do ponto de vista primeiramente científico não tem nenhuma relação direta, senão o fato de que, como Tiago diz, a língua, ela controla todo o corpo. E se você controla a língua, você controla o corpo, de modo que ela exerce influência. A linguagem, a neurociência diz que basicamente tudo que nós fazemos, todos os nossos movimentos e tudo que se produz no nosso corpo, de alguma forma essas informações passam pelo centro do nosso cérebro, que controla a nossa linguagem. A linguagem é que dá conteúdo ao mundo que nós vemos. Quando, e muitos pensadores da linguística dizem que o mundo, na verdade, se forma a partir da nossa linguagem. Quando René Descartes dizia: cogito ergo sum, penso, logo existo. O seu pensamento se traduz na ideia de que é o modo como eu, pela linguagem que começa no pensamento, formulo e interpreto a realidade, que eu dou forma às coisas. O mundo que nós vemos, ele está sendo construído diante dos nossos olhos a partir das interpretações da linguagem que nós damos a ele. A linguagem domina o modo como nós somos capazes de ver as coisas. E o modo como nós nos expressamos pode determinar que tipo de mundo nós vemos e que tipo de realidade nós experimentamos. Mas não há uma lei de atração. Então, como se dá isso?
Por que nós, religiosos evangélicos, estamos acostumados a ouvir tanto que as palavras têm poder? Será que tem? Se tem, que poder é esse? E é isso que eu quero tentar responder com você hoje, nesta manhã. Voltando a Tiago, no versículo 9, ele diz assim: com a língua nós bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela, lê comigo, também com ela amaldiçoamos as pessoas. Como pode que a Bíblia diga que com a língua nós podemos amaldiçoar as pessoas? E a gente ouve nas orientações, nas pregações, nas palestras para a família, para pais: cuidado com o que você fala para o seu filho, porque o que você está dizendo para ele vai acontecer na vida dele. Será que a nossa linguagem tem este poder? O que significa dizer que com a boca nós bendizemos a Deus e amaldiçoamos o próximo? Se a gente estivesse lendo esse texto em latim, por exemplo, talvez ficasse mais fácil da gente entender o que o texto quer dizer. Porque a gente estaria lendo o texto dizendo que a gente pode benedicere ou maldicere. A gente pode dizer coisas boas ou dizer coisas ruins. A gente diz coisas boas para Deus e coisas ruins para as pessoas. É este o significado da palavra: com a mesma boca, com a mesma língua eu abençoo ou eu bendigo a Deus. Já reparou que abençoar e bendizer são sinônimos? Então, abençoar não é apenas um gesto que de mim faz emanar um poder espiritual que vai fazer coisas boas acontecerem sobre alguém. Porque o texto bíblico várias vezes diz que nós abençoamos a Deus. Ué, será que eu abençoo a Deus? Que não é meio sem lógica dizer que eu abençoo a Deus? Mas por que no texto bíblico pode-se dizer que eu abençoo a Deus? O problema é que na maioria das traduções que você lê está dizendo eu bendigo a Deus. Porque o significado da palavra abençoar significa dizer coisas boas. E o significado da palavra amaldiçoar significa dizer coisas ruins. E o que o apóstolo Tiago está dizendo, que nós usamos a nossa língua muitas vezes para dizer coisas boas a Deus e para dizer coisas ruins para as pessoas. Agora a pergunta que nós precisamos fazer é: que efeito estas maldições podem ter? Porque tem gente que vive preocupada com isso. Tem gente que vive acreditando que a sua vida não está dando certo porque alguém proferiu maldições contra ela. Ah, minha vida é um fracasso porque os meus pais me amaldiçoavam quando eu era pequeno. A primeira coisa que eu queria dizer a você para tentar responder esta pergunta: há poder nas palavras? É fazendo uma segunda pergunta: as palavras podem amaldiçoar? As palavras ditas podem fazer com que algo ruim aconteça às pessoas a quem nós as dizemos? Será? Bom, do ponto de vista de quem é cristão, eu queria responder isso do seguinte modo. No texto de Números, capítulo 23, versículos 6 a 9. Diz que quando Balaão voltou, eis que Balaque ainda estava junto do seu holocausto, ele e todos os chefes dos moabitas. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Venha, disse-me ele, e amaldiçoe a Jacó. Venha e denuncie Israel. Agora lê comigo em voz alta o verso 8. Como posso
amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do alto dos rochedos vejo Israel, e dos montes o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Deixa eu ler isso para você de outra forma. O que Balaão está dizendo quando Balaque o contrata para amaldiçoar Israel é: como eu posso amaldiçoar um povo que Deus abençoou? Como eu posso acusar alguém a quem Deus não acusa? Do alto dos montes, quando eu olho este povo, ele não é um povo como os outros, ele é um povo exclusivo do Senhor. Ninguém tem o poder de amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Então, se você, em nome de Jesus, entende que você é servo de um Deus vivo e poderoso, a sua vida está sob a bênção de Deus, e palavra alguma, e nenhuma maldição, e nenhuma acusação, e nenhuma ofensa, e nenhuma injúria tem poder sobre a sua vida. Não há poder nas palavras que sejam maiores do que a palavra, que é por essência a palavra eterna, a palavra com que Deus te abençoou. Agora, de que modo nós damos poder às palavras? Porque esta é a questão. E por mais que seja comum, e não é errado a gente dizer as palavras têm poder, sim, porque olhando o contexto de como as palavras são ditas e das consequências que elas geram, nós poderíamos dizer, sim, claro, as palavras têm poder. O problema é que quando a gente diz que as palavras têm poder, eu sei e eu tenho absoluta certeza que na cabeça desta gente religiosa e supersticiosa do nosso Brasil varonil, elas interpretam que ao dizer as palavras, sai um poder espiritual, sai uma força sobrenatural, que vai entrar na vida da pessoa, e que vai fazer alguma coisa acontecer lá. Eu tenho certeza que quando a gente diz que as palavras têm poder, o que as pessoas ouvem é que elas dizem, e as coisas acontecem conforme elas dizem. Mas de onde vem o poder da bênção e da maldição? O texto de Deuteronômio capítulo 11, versículo 25 e 32 nos ensina isso. Versículo 26, melhor dizendo: eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Leu 27? A bênção, se cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje eu lhes ordeno. 28, a maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Vou dar um salto para o verso 32, lê comigo em voz alta. Portanto, verso 32, vamos lá. Portanto, tenham o cuidado de cumprir todos os estatutos e juízos que eu hoje lhes prescrevo. O Senhor estava abençoando o povo e colocando uma palavra de bênção e uma palavra de maldição. Mas veja o que Deus está ensinando: nem a palavra de bênção abençoa, nem a palavra de maldição amaldiçoa. Porque o que dá poder às palavras é que tipo de atitude e comportamento eu assumo diante da vida a partir das palavras que eu ouvi. E o Senhor está dizendo: se você ouvir as minhas palavras de bênção, você viverá as bênçãos que eu declarei sobre você. Mas se você não as ouvir, as maldições que foram declaradas, elas virão sobre você. A questão do poder que há nas palavras é: qual o poder que você dá a elas com as escolhas que você tem feito na sua vida? O problema é que na medida em que você torna esta palavra verdadeira para você, o que acontece é que, como disse Tiago,
ela começa a determinar como funciona todo o seu organismo, toda a sua mente e todo o seu pensamento. E uma pessoa que foi apontada como alguém que não presta, que não serve, que nunca vai conseguir nada na vida, passa a viver dizendo para si mesmo que não presta, que não serve e que não vai conseguir nada na vida. E a partir do poder que ele dá a estas palavras, é assim que ele vive, é assim como ele enxerga o mundo, é assim como ele percebe a sua própria realidade e a sua própria natureza. Por isso que o texto diz, no livro de Joel, no capítulo 3, o profeta Joel fala: se você se mostrar fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. Perdão, Provérbios diz isso. O que Joel diz é, eu ia dizer os dois textos e inverti a ordem. O que Joel diz é: diga ao fraco, eu sou forte. Por que ele está dizendo, diga ao fraco, eu sou forte? Porque você pode determinar o modo como você vai reagir às realidades da vida, dependendo daquilo que você acredita sobre si mesmo. E este é o poder que as palavras têm. O modo de você escolher como você vai enxergar a realidade e vai enxergar o mundo. Agora, se você abraçar as palavras de maldição que foram ditas contra você, se você assumi-las como verdade sobre a sua vida, qual será a consequência disso? Salmo 109, versículo 17. Amou, escuta, preste atenção, amou a maldição, que ela o apanhe. Percebe? Amou a maldição, que ela o apanhe. Não quis a bênção, que ela se afaste dele. Que palavras você tem abraçado como verdades para você? O que você tem acreditado como sendo aquilo que determina quem você é? Amou a maldição, que ela o apanhe. Não quis a bênção, que ela se afaste dele. Verso 18: vestiu-se de maldição como de uma túnica, que ela penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Que ela seja para ele como a roupa que o cobre, como o cinto com que sempre se cinge. Que este seja da parte do Senhor a recompensa, que esta seja a recompensa dos que me acusam e dos que falam mal de mim. Olha o que o salmista Davi, ele está dizendo, que há pessoas que amam a maldição, que abraçam a maldição, que se afeiçoam ao negativismo, às coisas ruins, que se afeiçoam às más notícias, que só conseguem enxergar a maldade na vida, a maldade nas pessoas, a maldade nas coisas. Sabe o que vai acontecer? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E se a luz que é em ti for em trevas, disse Jesus, quão terríveis serão estas trevas. O mundo que você olha é o mundo do que o seu coração está cheio. Se você ilumina o mundo com bênção, com alegria, com positividade, você viverá uma vida abençoada, feliz e positiva. Mas se você só consegue enxergar e iluminar as coisas negativas da realidade, será isso que estará ao seu redor o tempo inteiro. Há poder nas palavras. Você decide. Você dá a elas poder ou não. Como disse Balaão, ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo diz, porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Jesus já levou toda a maldição sobre si. E
E se existe alguém por aí que você precisa quebrar maldições da sua vida, quebrar maldições hereditárias, a única coisa que você precisa fazer é romper com o pensamento com que você se vestiu, com a túnica de maldição que você se vestiu, com a túnica de pessimismo, com as vestes de fracasso que você assumiu sobre a sua vida. Como disse o salmista, se afasta disso, comece a acreditar que você foi abençoado em Jesus e que na cruz Ele quebrou toda a maldição. Não há nenhuma maldição mais a ser quebrada, senão o poder que você mesmo dá à sua história. Eu já recebi uma pessoa no gabinete dizendo assim: o problema é que na minha família todo mundo se separa. E ela desesperada porque o casamento estava em crise, e ela entendia que aquilo era um fato determinado sobre a vida dela. Porque a minha irmã se separou, porque a minha mãe se separou, porque a minha avó se separou, porque as minhas tias se separaram. E se você diz o tempo inteiro para você que o seu casamento está destinado ao fracasso, você não vai enxergar possibilidades de vitória em nenhuma batalha que você travar na sua família, porque você já convenceu o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, o seu coração de que você está destinado a fracassar no seu casamento. As pessoas dizem maldição hereditária. Não, maldição hereditária não, irmãos. É apenas condicionamento. O condicionamento que você está dando ao seu próprio pensamento e ao seu próprio coração. Aí olha o que diz o texto de Provérbios, capítulo 18, versículo 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se... Percebe? Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. Então veja, há uma relação recíproca aqui. Se você pegar esse texto e conjugar com o texto que Jesus disse, o que Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 12, no versículo 35? Porque da boca fala aquilo do que o coração está. A pessoa tira do bom tesouro do seu coração coisas boas, mas a pessoa má tira do mau tesouro do seu coração coisas más. E o provérbio acabou de dizer que aquilo que eu falo e repito para mim mesmo é o que enche e alimenta o meu coração. Então, se você repete e se você vive com os teus lábios servindo a palavras negativas, a palavras de derrota, a palavras pessimistas em relação à vida, ao mundo e à sua história, adivinha, o seu coração estará cheio de pessimismo, de fracasso, de desânimo, de derrota. E aí, tudo que você disser será fruto disso. Tudo que você produz como pensamento, como convicção, como observação, será fruto disso. E o texto de Provérbios 18, no versículo 21, diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Irmãos, preste atenção. Esses exemplos são legais. Já reparou? Quem aqui tem carro? Levante a mão. Quem aqui tem carro? Algumas pessoas têm carro. Isso serve para qualquer outra coisa, viu? Serve para qualquer outra coisa. Mas quem tem carro já passou por isso. Quem aqui trocou de carro recentemente? Ou nos últimos 2 anos, pelo menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já reparou que quando você trocou de carro e quando você saiu na rua,
Parece que todo mundo tinha um carro igual ao seu. Não é verdade isso? Você vê o seu carro em todo lugar. Não é verdade? Que coincidência, parece que todo mundo resolveu comprar o mesmo carro que você. Quem aqui já engravidou? Você lembra que quando você engravidou, a quantidade de gente grávida que você encontrou na rua? Verdade ou mentira? Parece que todas as mulheres do mundo resolveram engravidar na mesma época que você. Sabe o que significa, irmãos? Significa que a nossa mente trabalha repetindo padrões. A nossa mente enxerga padrões. A nossa mente identifica padrões. Os neurocientistas dizem que quando as caravelas portuguesas chegaram no horizonte do Brasil pela primeira vez, as pesquisas mais inovadoras declaram que os índios possivelmente tenham levado alguns dias até que eles conseguissem identificar aqueles objetos. Sabe por quê? Porque a mente, ela enxerga padrões. A mente enxerga padrões. O mesmo padrão que faz você olhar para alguém pela primeira vez e dizer assim: não fui com a cara. Já passou por essa experiência? Não fui com a cara dessa pessoa. É que na verdade, logo que você olhou para ela, o seu cérebro leva 3 segundos até comparar ela com o seu banco de memórias e você ter uma impressão sobre ela que normalmente está ligada ao fato de que o nariz e os olhos dela fizeram você lembrar daquela professora chata que você teve no primário e que traumatizou a sua vida, e que de algum modo, quando você bateu o olho em alguém, o seu cérebro preencheu os espaços pelo padrão e aquela pessoa passou a ser vista pela sua mente conforme o padrão das memórias que você carrega. Ou quem nunca teve um sentimento de déjà vu, que é quando você chega num lugar e você diz assim: eu já estive aqui, mas você chega num lugar, você tem a sensação que já esteve ali e tem a sensação de que aquela conversa, aquele diálogo, aquele acontecimento já aconteceu. É porque o seu cérebro está interpretando toda aquela realidade a partir de padrões que estão gravados na sua mente. Aquilo te remonta de fato a uma lembrança. Aquilo te leva de fato a uma memória. Aquilo te leva de fato a uma vivência. Nós vivemos por padrões, do mesmo modo que quando você compra um carro, você enxerga todos os carros iguais na rua. Do mesmo modo, quando você engravida, você enxerga todas as mulheres grávidas da rua. Elas sempre estiveram lá, aqueles carros sempre estiveram ali. Aliás, você nem comprou um carro zero. Significa que esses carros já estão na rua há muitos anos, há uns 2, 3, 4 anos pelo menos, e você não percebia que eles estavam lá, mas agora você percebe. Agora deixa eu te dizer uma coisa: quando você começa a repetir pensamentos negativos sobre a realidade, tudo que você enxerga na realidade será aquilo que se identifica com o padrão que você está repetindo para o seu cérebro. Se você diz que determinada coisa é ruim, não importa o que essa pessoa faça, ela será sempre ruim para você. Você decidiu que aquela pessoa não presta. Ela pode fazer algo maravilhoso, que você vai arrumar um jeito de criticar o que ela fez. Você decidiu que ele não serve. E assim acontece com a nossa vida. As palavras têm poder, sim, no sentido em que, na medida em que você diz coisas para o seu coração, vai ser deste modo que os seus olhos vão enxergar a realidade. E você não vai ver soluções onde poderia haver soluções. Por quê? Porque você já disse para si mesmo que não há solução. Você não vai ver coisas boas, as bênçãos, os milagres, a alegria, porque você estará afirmando para você aquilo de ruim que aconteceu. Você vive um dia maravilhoso, feliz,
feliz, se diverte, encontra amigos, almoça com uma pessoa querida, tem um sucesso bacana no trabalho naquele dia, bateu uma meta e voltando para casa você foi assaltado na rua de casa. A única memória que você vai carregar deste dia, qual vai ser? Adivinha? Todos os demais eventos vão ser apagados da sua memória, e você vai dizer que aquele dia foi um dia onde Deus não abençoou você, mas 99% do seu dia foi bênção, e um evento foi ao contrário daquilo que você desejava, mas você diz que aquele dia foi terrível, e não haverá outro modo de você carregar esta memória, senão lembrando que tudo foi ruim. E é por isso que talvez você olhe para 2023 e diga: o ano de 2023 foi horrível, o ano de 2023 foi péssimo, o ano de 2023 foi o pior ano da minha vida. O ano de 2024, será que vai ser bom? Depende. Porque se você continuar repetindo para você e afirmando para o seu coração que o mundo é ruim, que tudo é mal, que nada dá certo, que você é um fracasso, este será o seu ano de 2024. Porque você vai atrair isso. É a lei da atração. Não é que é atração. Você não atraiu para perto de você as grávidas quando você engravidou. Você não atraiu para perto de você os carros iguais aos seus quando você o comprou. Você não atrai eventos negativos para a sua vida porque você fala. A questão é que quando você fala e repete isto e convence o seu coração disso, como Tiago diz, como o provérbio diz, será isso que você vai enxergar em todas as coisas. Será exatamente as coisas negativas que vão estar perto de você. Adivinha quem são as pessoas que vão se identificar com você, que vão se aproximar de você no trabalho ou na escola? Quando você é uma pessoa que reclama, que é negativa e que só diz coisas ruins, adivinha quais são as pessoas que vão se identificar, porque o cérebro busca padrões, e vão se aproximar, e vocês se tornarão um grupo de gente chata no trabalho. E o seu trabalho vai ser terrível, esta empresa vai ser péssima para você, o ambiente lá será o pior possível. Porque você atraiu coisas ruins? Não. Porque é só isso que você vê, é com isso que você se identifica, e você é incapaz de perceber qualquer coisa boa que aconteça ao seu redor. As coisas ruins acontecem na mesma proporção para todo mundo. Aliás, tem alguém que trabalha naquela empresa, que estuda naquela escola, ou que mora na mesma casa que você, na mesma família que você, e que está muito feliz ali. Por que as coisas só dão errado para você? Por que só para você que nada está bom e nada serve? Não, mas não é só para mim não. Tem um monte de pessoas também. Este monte de pessoas estão perto de você, e você está perto delas. Mas tem um outro monte de pessoas que está vivendo uma outra realidade, uma outra história, uma outra vida, uma outra família, uma outra escola, uma outra empresa. Talvez você diga assim: ele é o puxa-saco, que está sempre contente com tudo. Não, talvez seja alguém que esteja aproveitando a oportunidade de perceber as coisas boas da vida, enquanto você só vê e só diz que tudo é ruim. Como deter o poder das palavras? Como deter o poder das palavras? Primeira coisa, não as diga. Não diga palavras ruins. Não diga coisas ruins. Como pode da mesma árvore fluir água limpa e água suja? Não saia da vossa boca, diz a palavra, nenhuma palavra torpe, senão aquelas que servem para abençoar. É isso que as Escrituras dizem. Porque se os cérebros repetem e identificam padrões,
Adivinha o que vai acontecer com a mente do seu filho quando ele ouve você dizer as coisas que diz para ele? Adivinha o que acontece com a mente do seu marido quando todo dia ele só ouve que ele é um traste, que ele não presta, que ele é um homem que não serve para nada e que nunca vai conseguir ser alguém na vida? O que você acha que acontece com a mente e com a cabeça da sua mulher quando você diz para ela que ela é uma péssima mãe, que ela é uma péssima esposa, que ela é uma péssima dona de casa e que ela nunca vai conseguir fazer uma comida igual a da sua mãe? Estas palavras, elas se aprisionam nos modelos e nos esquemas da nossa mente, e elas escravizam. Por isso que você, como cristão, precisa entender que as suas palavras precisam ter o poder de abençoar, acender luzes na alma das pessoas, acender o coração das pessoas de esperança, fazer com que elas enxerguem o lado bom da vida, fazer com que elas percebam o quanto elas são capazes, o quanto coisas boas elas podem produzir, fazer o seu filho perceber as qualidades dele, as virtudes dele, tudo aquilo que ele produz de bom, em vez de só críticas. Se você quer deter o poder das suas palavras, não as diga. Provérbios 10, 19, 21 diz o seguinte: quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. A fala dos justos é prata escolhida. A fala dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios vale muito pouco. As palavras dos justos alimentam muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. As palavras, para serem ditas, precisam ser escolhidas. E palavras ditas com raiva, palavras ditas com mágoa, palavras ditas com ressentimento, palavras ditas quando nós estamos com a alma adoecida, dificilmente são palavras escolhidas. Então, quando você não estiver apto para escolher as suas palavras, em nome de Jesus, não as diga. E só diga aquelas que você puder escolher. Como deter o poder das palavras? Pastor, é difícil às vezes me controlar. Então atue na fonte. Lembra o que Jesus disse? Lembra o que Jesus disse? A boca fala o que o coração está. Então como é que se enche o coração? Filipenses capítulo 4, versículo 8 ao 9. Finalmente, irmãos, tudo que é, vamos ler juntos e vamos ler forte. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês, e o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará. Com estas coisas vocês devem encher o pensamento de vocês, com estas coisas você deve encher o coração de vocês. Pense em coisas boas, consuma coisas boas, leia coisas boas, absorva coisas boas, edifique-se de coisas boas, encha sua alma de bondade, de otimismo, de alegria, sobretudo de uma palavra de gratidão. Gratidão. Antes de chegar aqui no verso 8, Paulo havia dado uma ordem anterior. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor.
Encha a sua alma de gratidão, encha a sua alma de regozijo, porque na hora onde você não estiver com tempo e não tiver a habilidade de escolher as palavras da sua boca serão conforme aquilo do que o seu pensamento, o seu coração está cheio. E eu termino, irmãos, lendo com você integralmente o fragmento de Mateus capítulo 12, versículo 33 ao 37. Tornem a árvore boa, e o seu fruto será? Ou tornem a árvore má, e o seu fruto será? Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Eu e você daremos conta de toda palavra inútil que nós temos dito. Se não serve para algo proveitoso, então é inútil. A informação sobre alguém que você quer dar, se não serve para algo proveitoso, então ela é inútil. Aquele negócio que você quer contar sem falta para alguém, se não serve a um fim proveitoso, então é inútil. Aquela observação que você quer fazer sobre o comportamento de alguém, se não for para abençoar a vida dela, então é inútil. E nós daremos conta de toda palavra inútil que proferirmos. Então o seu ano será bom, irmãos, não é se você fizer a confissão positiva. Eu vi o cara dizendo, diga dinheiro, 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 e dinheiro virá sobre a sua vida. Não, o dinheiro não virá se você ficar repetindo dinheiro para a sua vida. Mas diga para você que você vai conseguir, que você vai trabalhar, que você vai se esforçar, que você vai levantar cedo, que você não vai desistir, que você não vai abandonar os seus objetivos, mesmo quando as maiores dificuldades aparecerem. Repita para você que você superará este momento difícil. Diga para você mesmo que isso vai passar. Acredite nas coisas que você deseja alcançar, porque se você levar com que seu pensamento e o seu coração acredite nisso, será muito difícil alguém convencer você que você não será capaz. Você não atrai o que você diz, mas é possível que você só veja ao seu redor o que você diz. As coisas não acontecerão porque você disse, mas é possível que você só torne possível acontecer na sua vida as coisas que você acredita. Então você escolhe se dos seus lábios vão fluir bênção ou maldição. Mas sobretudo você escolhe se você vai se vestir de bênção ou vai se vestir de maldição. Porque as palavras não têm poder em si mesmas. Nenhuma maldição tem poder sobre a sua vida. Mas saiba que elas podem produzir coisas boas ou ruins, dependendo de como se as ouve e de como se acredita. Que Deus abençoe você. Deixe de ser supersticioso. Não precisa bater na madeira, só precisa mudar de atitude, mudar de pensamento e fazer escolhas certas.
Em nome de Jesus.